Opa, agora deu certo. Olá, pessoal. Agora sim. Tinha muita coisa aberta e eu esqueci de fechar. Então, também aconselho vocês agora também a fechar todas as abas, tá bom? Fechar todos os programas e a gente vai concentrar aqui, tudo bem? Deixa eu ver, tá chegando mais pessoas. Alexandre, Edson, Guilherme, Gustavo, Jesse, Kátia, Laura, Lúcia de Fátima, Maria, Natália, Rosiele, Sayele. Acho que eu falei o nome de todo mundo que está por aqui. Vamos lá. Gessé, né? Foi mal, Jess, tá bom? Eu também estou sem óculos e sem lente aqui. Eu vou ficar aproximando aqui para ler, tá bom? O enquadramento está legal aqui, som legal, imagem boa. Às vezes tem um pequeno delay, né, entre o que vocês falam, o que eu estou dando aqui. São 8h05, aqui está para a gente começar. Pessoal, quem quiser, eu gostaria muito que vocês dissessem de onde é que vocês são, rapidinho aí, só para eu poder ter uma noção, tá bom? Do alcance da live, né? É sempre bom. Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Não conheço o Rio Grande do Sul, infelizmente, ainda, né? Conheço pouco do Sul, São Paulo, capital. Amo São Paulo, gosto muito, sempre que vou. Manaus já conheço, gosto também demais. Minas Gerais, nem se fala, muito bom também, já tive umas 3 oportunidades. Bacana, Thiago. Rio Grande do Sul não conheço, infelizmente ainda. BH, já fui umas 4, 5 vezes, muito bom até. Quem não conhece, pode visitar. Estou falando aqui de Fortaleza, Fortaleza, Ceará. Foi transferido acho que desde março que eu estou aqui em Fortaleza. Estava em Brasília e consegui a remoção para cá. Beleza, muita gente aí, muito lugar. Tá bom? Pessoal, eu acho que em respeito a quem chegou, né? Vamos começar, tá ok? Mais de, acho que umas 80 pessoas se cadastraram na live. Eu não sei por que isso acontece, né? Às vezes acontece de tem um percentual aí, geralmente é 50%, 80% estão presentes. Quem se cadastra, 80% geralmente fica presente. Às vezes acontece isso. Não sei se é uma segunda-feira, não sei se é o horário, mas enfim, vamos respeitar quem está por aqui. Não sei de onde é que vocês me conhecem, né? Não obtive essa informação, mas sempre é bom me apresentar um pouquinho, coisa rápida, antes de dar entrada no nosso assunto propriamente dito. Hoje nós vamos falar, como o título nos sugere aqui, sobre as técnicas de revisão que eu utilizei quando passei no concurso de auditor fiscal do trabalho, tá bom? Quando eu passei, quais foram elas, e eu vou aproveitar e falar um pouquinho de cada uma, tá bom? Falar da sua eficiência, o que eu acho mais eficiente, o que eu não acho, e com isso, o que eu espero? O que eu espero no final dessa live? Que vocês possam tomar anotações e adequar isso à sua realidade, tá bom? Isso de fórmula feita, de como revisar, passo a passo, isso é totalmente furado, tá bom? O que ocorre mesmo é você saber quais são as técnicas, ferramentas e adaptar à sua realidade, tá ok? Então, vamos lá. Deixa eu ver se está tudo aqui. Tá bom. Esses são alguns concursos pelos quais eu passei, né? Meu primeiro cargo, assim, meu primeiro cargo que eu ganhei dinheiro foi como recenseador do IBGE. Exatamente. Recenseador é aquele pessoal que bate lá na porta de cada pessoa, faz as entrevistazinhas. Esse foi o primeiro cargo. Meu segundo cargo foi de auxiliar administrativo na Fundação Municipal de Saúde. Isso faz um bom tempo já. E esse aqui, nível médio também, né? Técnico administrativo da Codevasf, passei 2 anos e pouquinho lá, como técnico administrativo, também concurso.
administrador da AGU, passei bem pouco tempo lá, acho que 6 meses, né, mais ou menos, porque logo fui chamado no INCRA e com quase 3 anos no INCRA eu passei para auditor fiscal do trabalho, o cargo que eu ocupo hoje. Resumi aí em 30 segundos 10 anos de estudo. 10 anos de estudo em 30 segundos. É claro que para cada aprovação, no meu caso, houve pelo menos umas 5, 10 reprovações. Não, 10, não estou exagerando, né? Mas de 3 a 5 reprovações para cada aprovação. Eu fui aprovado em outros concursos também, que não assumi, mas esses foram os que eu assumi. Na minha contagem, dá mais ou menos 10 concursos em que eu fui aprovado. Minha formação, muita gente pergunta, eu sou administrador, minha formação, sou formado em administração de empresas, passei alguns anos também fazendo contábeis, não terminei, já passei para computação, passei para direito também, mas nem cheguei a cursar, tá bom? Minha formação é como administrador. Tem um livro publicado pela editora Método chamado Finalmente Concursado, para quem não conhece. Esse é um livro que me traz grandes alegrias, porque é um livro onde eu consegui colocar, não essa história de concursos aqui, não elas, mas sim tudo que eu aprendi nessa jornada de concurso, esses 10 anos, e coloquei de forma bem técnica, assim, não é um livro de autoajuda, não é aquele livro que você fica dizendo, você consegue, você vai conseguir, faça isso, faça aquilo, não. É um livro bem técnico mesmo, sobre um tema que eu gosto muito, que é o tema de hábito, né? E eu utilizei esse tema para focar bastante de como você pode construir um hábito de estudar para concurso, que na minha opinião, é um dos maiores problemas de quem está estudando para concurso, é a não constância de se estudar, tá bom? Eu nem coloquei aqui a imagem aqui, mas você pode procurar, Finalmente Concursado, é um livro que me deu bastante e me traz muita alegria por isso, porque os feedbacks são muito positivos. Tem um site também, quem não me conhece esse site, roniermiranda.com, vou botar aqui, quem quiser acessar, roniermiranda.com. O que é isso? Não, tá errado. Como eu disse, estou sem óculos. .com. Agora é isso. Pronto, vai dar certo. Quem quiser acessar aí, tem muito artigo, muita coisa bacana lá. Estou um pouquinho parado por lá, eu confesso, mas eu gosto muito dele porque é um espaço em que eu faço algo que eu gosto bastante, que é escrever, né? Escrevo bastante, escrevo todo dia, e lá consegui colocar muita coisa, né? Tem um podcast, não sei se vocês conhecem, também chamado Superacast, né? Você coloca aí no Google Superacast, podcast, que vocês acham. Tem 33 episódios, se não me engano, é 32, né? Vou voltar aí no próximo ano com força nesse projeto que eu gosto bastante também. E, finalmente aqui, para encerrar, estou com um projeto desde o ano passado que é a ProAluno, né? ProAluno.com.br, que é uma plataforma em que une dois grandes autoridades do mercado, que é o aluno e o professor. Basicamente, essa plataforma faz isso, né? O professor coloca o curso que quer lá, e o aluno compra o curso ou assiste aulas gratuitas que queiram também. Então, é uma plataforma para isso, para unir aluno e professor. Tudo bem? Feita aqui a apresentação, vamos para o que interessa. Só confirmando aqui, faz uns 5 minutinhos que eu estou falando, todo mundo caladinho. Está tudo ok aí, né? Todo mundo escutando, todo mundo vendo perfeitamente a imagem, nada travado. Posso seguir, né? Beleza. Está chegando mais gente. E vamos lá. Como eu falei, essa live aqui é para explicar o que eu usei na minha preparação. Por isso, eu vou deixar uma visão importante aqui do que não iremos falar aqui. O que nós não iremos falar? Não vamos falar de como fazer uma revisão, né? Não vamos falar. Por quê? Porque como fazer uma revisão seria um segundo passo e, como eu te falei bem no começo, quem não estava no começo,
eu acredito muito que para se fazer uma revisão, não há uma receita pronta. Por quê? Porque há sim que ser algo mais personalizado, né? Eu acredito muito que eu teria que, para lhe falar como fazer uma revisão, teria que lhe saber da sua rotina de estudo, do seu passado, né? E também saber o seu presente, como você está vivendo hoje, se você está trabalhando, se você está somente estudando. Por isso que a gente não vai tratar desse assunto especificamente, de como fazer revisão, e nem o quando fazer. Porque, na minha concepção, são 3 passos que você... Tá vendo aqui? 3 passos que você deve entender para fazer uma revisão eficaz, né? Que lhe renda resultados especificamente. O primeiro passo é saber quais são os métodos de revisão que existem, que é o que nós vamos ver aqui. Quais são os métodos e quais eu usei na minha preparação, tá bom? O segundo passo seria como realmente fazer, como você arquitetar isso no seu dia a dia, para cada disciplina, e, finalmente, você saber quando você deve fazer a revisão. Seriam 3 passos básicos. E, portanto, nós vamos falar aqui sobre, como eu falei, as técnicas que eu utilizei e por que eu utilizei cada uma delas. Esse é até o mais importante, tá bom? Porque eu utilizei. Eu queria aqui 2 compromissos de vocês, antes de nós iniciarmos. O primeiro é ter a mente aberta, tá bom? Não ter a mente fechada. O que eu quero dizer com isso? Não venha com preconceitos, ou seja, me falaram que... Agora mesmo eu vi aqui no meu celular um post de uma concurseira falando assim, não, resumo que é bom, porque isso e aquilo, não, tem que se fazer... Enfim, não venha com preconceitos, entenda o que eu quero falar em cada um dos tópicos, e se tiver dúvida, podem perguntar aqui no chat, tá bom? Sim, e podem anotar as dúvidas aqui, porque eu vou responder as dúvidas no final, tá ok? Vou responder as dúvidas no final, e assim a gente consegue uma dinamicidade melhor, tá ok? Pois vamos lá, chegando mais gente aí, vamos lá. Antes de tudo, eu queria falar para vocês por que as pessoas não revisam, né? Por que a gente não revisa? Eu falei para vocês ali dos concursos que eu passei, né? E, basicamente, o único concurso que eu realmente me preocupei com isso, com revisão, preocupei no sentido de parar para pensar quais técnicas que eu vou usar, por que eu vou usar essa técnica, por que eu não vou usar aquela, para qual disciplina. O único concurso foi para auditor fiscal do trabalho. E eu posso garantir para você que está me vendo aí, que foi por conta, assim, vamos botar aí 20%, 30% de um esquema de revisão bem pensado, que eu consegui estudar trabalhando 8 horas por dia no INCRA, dando aula 3 vezes na semana, à noite, depois do expediente, eu ia dar aula 3 vezes na semana. A cada 15 dias eu tinha um final de semana de especialização, ou seja, eu tinha uma rotina realmente bem pesada, tinha vida social, tá bom? E foi somente por meio dessa revisão, desse esquema de revisão, que eu consegui aliar o estudo, que é essencial, lógico, né? A quantidade enorme de estudo, 6 horas por dia, no mínimo, durante aí 1 ano e 2 meses, 1 ano e 4 meses, 6 horas por dia, menos domingo. Qualquer dia eu explico por que eu não estudava no domingo, mas enfim, só foi para auditor fiscal do trabalho. Aí você pode falar o seguinte, mas você passou nos outros concursos, né? Não, passei realmente, mas eu acho que com um esquema de revisão bem feito, você acelera muito mais esse processo e se torna muito menos penoso essa caminhada, tá bom? Essa caminhada. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, eu queria que vocês participassem dessa resposta, tá bom? A pergunta é o seguinte, quem acha que faz uma revisão eficiente hoje em dia no seu estudo? Sim ou não? Eu boto sim ou não, eu faço ou não faço, quem acha? Beleza. É o que eu imaginava.
mais ou menos, não. Essa é a realidade da grande maioria dos concurseiros. E eu quero falar aqui para vocês 4 motivos porque a maioria das pessoas não faz e eu quero a opinião de vocês se eu estou certo ou se eu estou completamente enganado, tá bom? Vamos lá. O primeiro motivo que as pessoas não fazem revisão com um ozinho aqui diferente, é porque não tem um planejamento adequado. Ou seja, quando você não tem um planejamento de estudo adequado, você não consegue encaixar a revisão no seu estudo. Por quê? Vamos resumir aqui. Se você não sabe exatamente o que estudar, quando estudar, em que quantidade, quantas questões fazer, qual livro comprar, qual material assistir, qual aula... enfim, se você não sabe exatamente isso, como é que você vai encaixar a revisão no momento certo, na quantidade, na qualidade correta? Então, um dos pontos fundamentais da maioria das pessoas não fazer planejamento, fazer revisão, é porque falta a efetividade no planejamento dos estudos. Está entendido isso? Um dos aspectos que mais as pessoas pecam, mais os estudantes pecam por não fazer a revisão, é porque tem já uma deficiência no seu planejamento. Não sei se é o seu caso aí, que está escutando, mas esse é um ponto primordial. Sem planejamento correto, planejamento mesmo. Eu sou, como eu falei, sou formado em administração, então eu tenho uma noia muito grande, entendeu? Eu tenho uma noia muito grande em relação ao planejamento, né? Planejei a execução do meu livro, planejei meu estudo para auditor fiscal trabalho em 2009, planejei fazer esse site, planejo as minhas lives, planejo meu dia a dia. Então, o planejamento, ele é o passo fundamental para que você tenha uma revisão bem feita. Você não consegue planejar a sua revisão, não consegue executar a sua revisão se você não tiver um planejamento de estudo bem feito, tá ok? Então, isso é o que eu vejo na maioria das pessoas. Não revisam porque faltam, nem começam a revisar porque falta planejamento. E às vezes começam a revisar e param no meio do caminho. Por quê? Porque falta justamente planejamento. Estou lendo aqui, sei lá, fazendo um resumo aqui e deixo a metade do resumo, só faço o primeiro, segundo capítulo do livro, porque eu vi que estava perdendo tempo e aí eu parei o resumo e voltei a estudar. E, enfim, por quê? Por que eu fiz isso? Porque faltou planejamento. Porque o resumo, aquele tempo que eu estava me dedicando a fazer resumo, não estava no meu planejamento. E isso aí gera o quê? Uma frustração. Não planejo direito, tento colocar um resumo dentro do meu esquema de estudo, começo, passo meia hora, passo um dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 2 semanas, paro pelo meio, gera frustração, não aprendo, tenho que rever depois do que eu estudei, porque não assimilei direito, e o que isso acarreta? Atraso, né? Atraso na sua aprovação, atraso na sua forma, no seu objetivo. Deu para entender isso, pessoal? Por favor, se deu para entender, se está ok, a gente vai seguindo aí. Bacana? Outra coisa, concordam ou não concordam? Isso é muito importante para mim. Beleza. Eu falo, pessoal, porque eu já passei por isso. Eu já passei muitas vezes por isso. Cansei de ser reprovado em concurso porque saiu o edital e ia lá, correr atrás, não fazia nada de resumo, ficava lendo feito um doido e o que acontecia? Reprovação, né? Eu não sei se... Eu tinha decidido não falar não falar muito sobre minha vida de concurso, mas não tem jeito, né? Eu queria ser bem focado aqui no tempo de vocês e no meu e falar muito sobre revisão. Mas, uma coisa que as pessoas esquecem, né? Uma reprovação, ela não mede o seu conhecimento em nada. Assim, não mede o seu conhecimento, não mede a sua capacidade. Porque se isso medisse sua capacidade, uma reprovação, isso aí ia influenciar fortemente numa
possível aprovação. Isso não acontece. Por quê? Vou dar meu exemplo, lógico, né? Já aconteceu várias vezes durante esse meu período, né, de concurseiro, de eu reprovar em um mês, 3 meses depois eu estava aprovado. Quer dizer que eu aprendi tudo que eu tinha aprendido em 3 meses? Não. Naquela reprovação eu tinha usado a técnica diferente, eu estava num momento de mais dificuldade da minha vida emocionalmente, a banca pode ter mudado completamente, enfim. O que eu quero dizer com isso? Uma reprovação não mede sua capacidade, tá ok? Você tem que pensar que o passado, ele não é determinante para o seu futuro. Muita gente deixa que o passado parece que fica uma sombra em cima do próprio passado, do presente e do futuro. O passado faz essa sombra em cima de você. Não deixe que isso aconteça com você, que dificulta ainda mais a sua aprovação, tá bom? Então, vamos passar aqui. Eu coloquei 4 causas que, na minha opinião, por que as pessoas não fazem a revisão. Um segundo motivo é o medo. Mas o medo de quê? Um medo principal. Mas esse é um medo no subconsciente, não um medo assim no consciente. Isso talvez seja um pouquinho do planejamento, falta de planejamento, mas o medo é um medo de não estar aprendendo. Acredita nisso? Você não revisa porque você tem um medo inconsciente de que quando for revisar, você não tenha aprendido o que você teria que ter aprendido. Parece uma coisa boba, mas não é. Muita gente tem esse medo inconsciente de, vou deixar para revisar depois, Por quê? Porque tem medo de que não aprendeu de verdade. E isso aí é a maior besteira que você pode fazer. Eu lembro que a primeira vez que eu fui estudar direito administrativo, né, na vida, esse livro está aqui, o livro que eu... Não tem não. Mas eu acho que eu li uns 10 capítulos direto, sem fazer uma revisão. Porque na minha cabeça eu tinha um grande receio, hoje, eu vejo isso hoje, né? Na hora eu não estava pensando muito nisso, não. Na minha cabeça tinha o seguinte receio: não, se eu for revisar e não lembrar de nada do que eu estudei, eu sou meio que burro, eu não entendo bem as coisas, e isso é a maior besteira. Quem pensa dessa forma não entende o processo de aprendizagem. O processo de aprendizagem é justamente eu comparo muito o processo de aprendizagem e a revisão. Quem já foi meu aluno na mentoria de revisão, né, sabe dessa comparação. Eu comparo muito com um jardim, pensa em um jardim não, num campo de grama, toda verdinha, né, e que todo mundo sabe que quando tem esses campos de grama que tem um caminho mais curto, né, você passa por esse caminho, né, você geralmente não dá a volta. Tem a placa ali, não pisa na grama, mas você passa por meio. E de tanto as pessoas passarem naquele caminho, o que acontece? Forma uma demarcação, né? Uma demarcação, nem nasce mais grama naquele local. E o processo de aprendizagem é exatamente igual isso no seu cérebro, né? A quantidade de vezes que você passar aquela informação no seu cérebro ali, quanto mais você passar, e é isso que a revisão faz, né? Quanto mais você passar, mais marcado vai ficar. Vai ficar tão marcado, que nunca mais vai nascer outra coisa naquele local. Ou seja, nunca mais vai vir uma informação diferente onde deveria estar. Ok? Então, se você tem esse medo aí, mesmo inconsciente, pare com isso, né? Deixe esse... Aliás, primeiro é você se analisar, né? Depois daqui, você pode... desligar um pouquinho do computador, desligar o celular, ficar sozinha e pensar um pouquinho, né? Será que eu tenho esse medo que o Ronieri falou? Será que eu não estou revisando porque eu tenho medo de não estar aprendendo direito, de não estar me empenhando direito, enfim, é bom realmente parar um pouquinho, 20 minutinhos e pensar sobre isso, tá bom? Será que alguém poderia dar esse feedback? Se acha que isso acontece com você? O Luiz, Marcela, Maria Olívia, Natália. Será que pode dar esse feedback? Acontece comigo? Não acontece?
Ó, o Luiz falou realmente que é verdade. Eu falo isso porque eu já acompanhei alguns alunos, né? Hoje está bem mais restrito, e na conversa, quando está só eu e a pessoa revela isso, né? Assim, bem, bem, como eu posso dizer, com poucas palavras, assim, não é muito explícito, né? Não chega assim, Ronier, na verdade eu não faço revisão porque eu tenho medo. Não, não. Na verdade, fala assim, ah, não, vou deixando para depois, vou vendo, vou fazendo algumas outras coisas, enfim. Ó, o Guilherme falando que revisar é chato, né? Depende, a gente vai ver um pouquinho aqui, quando você... Tem algumas técnicas aqui que a gente pode utilizar para que essa não fique tão chato assim. Ah, é uma espécie de medo também. A Sayeli, né, diz que tem medo de desmotivar pelo resultado. É bem isso. É, basicamente isso, né? De aprender logo, né? Então, um dos fatores, a Maria Olivia falou o seguinte, né? Que o meu caso é a ansiedade de aprender logo. E o que você falou aqui, Maria Olivia, é o que a gente vai falar aqui, basicamente isso aqui. Um dos motivos de as pessoas não revisarem é porque não entendem como o cérebro funciona. E essa ansiedade, Maria Olivia, o pessoal chama assim, Maria Olivia? Acho que sim, né? Essa ansiedade de aprender logo, eu já sofri muito com isso, né? De querer aprender logo. Ela funciona, ela ocorre justamente porque a gente não nos foi ensinado como é que o cérebro funciona em relação ao aprendizado, né? O cérebro funciona basicamente, assim, não vou dar aula de neurociência aqui, mas é algo que eu estudo frequentemente, né? Frequentemente leio muito sobre o assunto, sobre aprendizado, é uma coisa que eu gosto bastante de ler, e depois que eu desisti, entre aspas, de fazer concurso, né? É algo que eu consigo agora me dedicar. Leitura, leitura, leitura sobre esses temas, né? Sobre tomada de decisão, que influencia muito, né? Quem está estudando para concurso, sobre o processo de aprendizado. E duas coisas que influenciam bastante a aprendizagem. Qualquer aprendizagem, não é só para concurso, não, né? A primeira é a repetição, e o resumo faz isso, né? O resumo faz com que você repita, né, um assunto, um tema, um texto, uma fórmula, uma teoria, enfim, repita para ocorrer aprendizado. A outra é a emoção. Tudo que nos emociona, grava mais fortemente as informações no nosso cérebro. Se nós pegarmos o exemplo que eu dei, a analogia que eu falei com a grama lá e o caminho, é como se a emoção, em vez de passasse 100 vezes, você precisar passar 100 vezes para fazer um caminho, você passasse com bastante força, pisando com muita força, e precisasse passar só uma vez e aquele caminho estava bem marcado. É isso que a emoção faz no seu cérebro. Ela grava com ferro essa informação. É por isso que, por exemplo, dificilmente você vai esquecer se você bateu o carro, passou no local, toda vez que você passou naquele local que você bateu o carro, você vai lembrar. É por isso que raramente você esquece uma data comemorativa muito importante. É por isso que você não vai esquecer o que você sentiu, o que você vai sentir no momento da sua nomeação, porque a emoção é um dos combustíveis mais eficazes no processo de aprendizagem. E como é que eu posso utilizar isso no meu dia a dia como estudante? Você sabe que tem emoções, vamos supor, boas e ruins, né, para a sua aprendizagem, né? A ansiedade é uma emoção completamente desfavorável para a sua aprendizagem. A emoção da alegria, do contentamento, é uma emoção muito positiva. Mas eu vou ficar alegre por estar estudando? Lógico que sim, né? Vai ter você não é alegre no sentido de dar risada, não é isso. É ter um contentamento interno, é ter uma percepção positiva desse momento da sua vida, de que você está tendo uma grande oportunidade, uma excelente oportunidade de estudar para concurso. Eu, como eu já falei, convivi com centenas, milhares de estudantes,
E muitas vezes tem que parar 2, 3 anos da sua vida por fatalidades familiares, por falta de condições financeiras, por doença, enfim, vários aspectos, e não estão podendo estudar, e queriam estar estudando. Então, se você internalizar isso, né, dar uma visão bem positiva do que você está estudando, com certeza você vai ter outro viés e vai conseguir assimilar com muito mais facilidade o seu estudo. E o último aspecto que eu considero por que as pessoas não estudam, pode ser um pouquinho polêmico, mas eu quero a opinião de vocês, tá bom? Por que as pessoas não fazem resumo? O último aspecto é esse aqui, preguiça, por pura preguiça. Será que é isso que isso acontece? Vou explicar aqui o que eu quero dizer com isso, né? Por que eu digo que as pessoas não estudam, não fazem resumo por conta da preguiça? A preguiça que eu falo realmente é o cansaço, não é a índole da pessoa, tá ok? Não é a índole da pessoa de ser preguiçosa, mas é o cansaço, né? E o cansaço, você pode geralmente é, é preguiça mesmo, né? Mas acho que às vezes se confunde também, né? Mas o cansaço, geralmente ele está em 3 aspectos da sua vida, né? Eu poderia aumentar para 5, mas eu vou falar de 3, né? Que é falta de sono de qualidade. Eu não estou falando de quantidade, você entenda bem isso. Falta de sono de qualidade, tá ok? Durante esse 1 ano e 4 meses, 1 ano, 2 meses, sempre eu confundo isso, né? Eu estudava de 6, aliás, não estudava, desculpa, acordava às 6 da manhã, né, ia dormir todo dia depois da meia-noite e meia, 1 hora, mais ou menos, durante um ano e 2 meses. Então, dormia entre 5 e 6 horas por dia. Hoje eu durmo 7 e meia horas por dia. E eu tenho toda certeza que meu sono, a qualidade do meu sono naquela época era melhor até do que é hoje. Por quê? Basicamente, né? Naquela época eu acho que eu tinha a preocupação somente, entre aspas, né? De estudar, né? Estava muito focado muito em passar nesse concurso, muito mesmo. Então, depois eu faço outra live aqui, falando como é que foi esse período, né? Em termos emocionais, né? Como é que eu lidei com isso, que eu acho também um tema interessante. Mas naquela época a minha qualidade de sono era melhor que a de hoje, mas a quantidade era menor, entendeu? Então, tem vários artigos aí na internet que você pode ler sobre isso, sobre qualidade de sono, né? Posso citar aqui ambiente sem iluminação alguma, isso influencia muito na qualidade do seu sono, horário para dormir, isso é muito importante, a quantidade de horas que você passa com o celular, que é essa luz branca, né? Tem alguns celulares com uma função aí que você elimina essa luz branca, também no seu computador, essa luz branca, ela ativa aí a atenção, né, no seu cérebro, então deixa você mais acordado, até, entre aspas, dormindo. Enfim, qualidade do sono, qualidade da alimentação e qualidade de exercício. São 3 esses aspectos aí que eu hoje se eu fosse voltar a estudar para concurso, eu sei que parece um pouquinho, como é que eu posso dizer, um pouquinho teoria demais, né? Alimentação, exercício, muito... Mas, enfim, é algo que eu apostaria bastante em, assim como metrificaria minhas questões, a quantidade de horas líquidas, eu metrificaria também do que eu me alimentaria, né? Procuraria entender qual alimentação me geraria mais energia para o meu dia a dia, qual alimentação me daria mais disposição, o horário da alimentação que seria mais ideal, que combinasse com o que eu estava estudando. Enfim, eu pensaria bastante nisso para potencializar o meu estudo, ok? E o outro seria tentar encaixar da melhor forma possível alguma forma de exercício. Isso é mais do que comprovado, isso aí quase não existe dúvidas, você não vai encontrar um artigo
eu acredito num artigo que diga o contrário, né? Que fazer um exercício, uma caminhada, meia hora todo dia, meia hora 3 vezes na semana, ajuda o seu organismo a fixar mais, tá ok? Então, vamos aqui recapitular os 4 motivos por que as pessoas deixam de fazer a revisão. Por falta de planejamento, não fazer um planejamento adequado, não consegue encaixar a revisão dentro do seu horário de estudo. Por medo de não estar aprendendo, tá ok? Elimine esse medo aí da sua vida. Revisar os motivos, exatamente. Deixa como eu levo a sério as coisas, né? Não entender como o cérebro funciona, achar que revisão é perder tempo, porque não entende que a revisão é exatamente para isso, para marcar no seu cérebro que aquilo ali é importante. Ó, veja como é que o nosso cérebro é inteligente, né? Eu vou lhe contar um segredo, não sei se é segredo aqui não, mas vocês sabem qual é a principal função do seu cérebro? Por que ele acha que ele foi feito? Para que ele foi feito? Alguém sabe dizer? Sim, não, se não, aproveitar para tomar uma água aqui enquanto você... Basicamente, um pouco isso, captar informação do ambiente, mas por que ele capta essas informações, né? Repetição. Não, mais ou menos. Vou falar aqui. Basicamente, o seu cérebro ele foi feito para lhe deixar vivo, para deixar... Ele entende que o nosso corpo é como se fosse uma máquina para ele, né? Então, ele quer... E a máquina está protegendo, né? Então, ele quer deixar o seu corpo todo o tempo vivo. Por isso que ele capta constantemente as informações do ambiente, né? Um barulho estranho, ele faz com que o seu corpo vire, a sua atenção vire, seu coração bata mais forte, mais acelerado, que o seu sangue corra com mais força durante o seu corpo, para quê? Para que você possa correr ou enfrentar, né, aquele perigo. Então, é o seu cérebro que faz isso no seu corpo. Então, a função primordial do seu cérebro é manter a sobrevivência. E o que isso tem a ver com repetição, o que isso tem a ver com resumo, tem tudo a ver. Se você está repetindo uma informação para o seu cérebro por meio da revisão, o que ele vai entender? Essa informação é importante. Se é importante, eu vou guardar. Se é importante para ele que ele está lendo, está lendo aí controle de constitucionalidade pela 15ª vez, né? Então, isso deve ser importante, deixa eu guardar logo essa informação, porque pode me servir no futuro para alguma emergência, tá ok? Então, esse é um mecanismo assim, bem básico do cérebro. Repetição, ele guarda para que ele poupe energia, é uma das funções, sempre ele está procurando poupar energia, e com isso ele já tem essa informação e não precisa se preocupar mais com isso. Aprendi isso, vou gastar minhas energias para outra coisa. Para isso já está guardado, tá bom? Entendido? E por fim, a questão da preguiça, né? Que a gente viu que são 3 aspectos básicos aí da preguiça: falta de alimentação incorreta, sono de qualidade e exercício. Claro que tem outras coisas aí que possam envolver respiração, é muito importante, meditação. Quem é adepto também fala bastante disso, né? Enfim, mas isso aí já é um pouquinho high stake, né? Como as pessoas falam. Pessoal, como é que tá até aquele momento? Nós estamos com 40 minutos de conversa. Tá tudo ok? Tudo bacana? Tá sendo válido assim as informações? Por favor, o feedback aí para a gente dar continuidade. Bacana, bacana. Beber um pouquinho d'água aqui, tá bom? Quem me conhece sabe que eu falo muito, né? Minha esposa disse que eu converso muito com os professores, né, perto da Proaluno. Aí sempre eu falo assim, vou falar ali meia hora com o professor, quando a gente vê, estou falando 2 horas com ele aqui. Falo bastante mesmo. Todo mundo me segue nas redes sociais, Instagram, acho que Instagram é o que eu mais interajo lá, eu acho, né? Ronieri.miranda, né? Ronieri.miranda. Acho que é Ronieri.miranda. É bem difícil, né? Bem difícil. E quem quiser se inscrever no site da ProAluno também, porque não sei, a maioria das,
não sei, também, eu vejo que pouca gente tem o hábito de abrir e-mail. Eu abro muito e-mail, né? Não sei se é por conta da minha profissão, do meu dia a dia, mas quem quiser se cadastrar lá na profissão, vocês já estão cadastrados, né? Receberam o aviso lá. E é por lá que a gente se comunica bastante, avisa todas as lives, avisa dos cursos novos, dos professores que entraram, tá bom? É por lá. Beleza? Vamos dar seguimento aqui. É basicamente o cerne da nossa live. As técnicas que eu utilizei. Uma das técnicas que eu utilizei foi o famoso resumo. Eu queria falar um pouquinho do que eu achei e como eu utilizei essa técnica. Né? Eu achei interessante esse desenho, que o resumo é basicamente pegar isso aqui e transformar nisso, né? Esse é o famoso resumo. Você pegar algo um pouquinho mais complexo, né, cheio de ego do autor, tem muito isso, né? Se você estuda para concurso, deve notar, né? Muito ego, falar de forma um pouquinho mais rebuscada, em vez de ir direto ao ponto. Basicamente isso, você tirar o blá 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 e tentar ir direto ao ponto. Onde foi que eu utilizei? Na minha época, desse período, 2009, 2010, eu utilizei basicamente para duas disciplinas, normas regulamentadoras e direito do trabalho. E isso é uma dica que eu queria dar para vocês logo de início. Né? As técnicas de resumo não precisam e, de certa forma, me atrevo a dizer, nem devem ser usadas em todas as disciplinas. Você vai ver por aqui que eu procurei separar onde é que eu usei cada uma delas, né? E como eu disse, eu pensei nisso antes de começar a estudar, né? Porque as normas regulamentadoras de direito do trabalho, eu resolvi utilizar o resumo. Primeiro, as normas são enormes, né? Foi um erro que eu cometi, estudar todas as normas, as 35 na época, estudei todas as normas, todos os anexos, e fiz resumo de praticamente todas, né? Praticamente todas. E por quê? Porque eram matérias muito desconhecidas para mim, muito mesmo, né? Tanto as normas quanto o direito do trabalho. E a grande problema do resumo, vocês já devem saber, é realmente a questão do tempo, né? Fazer resumo demanda um tempo enorme. Por quê? Porque você não, para se fazer um resumo bem feito, você não deve simplesmente pegar o texto e transcrever, são 6 linhas, ou transcrever 3, ou as 3 últimas. Não, você tem que ler com bastante atenção e fazer o resumo. E quase sempre, se você resumir na primeira leitura, você está fazendo uma leitura, um resumo equivocado. Por quê? Qual é a premissa básica de fazer um resumo? Pegar o essencial. Pegar o essencial. E como é que você vai conseguir pegar o essencial na primeira leitura se você não sabe realmente que aquilo é essencial? Pode ser que aquilo nunca tenha caído em uma prova, pode ser que aquilo ali realmente nunca vai ser cobrado, e pode ser que o autor realmente esteja totalmente equivocado, né? Acontece, quem sabe que isso acontece, mas não tem como fazer um bom resumo se você não tiver uma boa assimilação daquele conteúdo. Tá ok? Por isso que ele é tão demorado. Porque se você fizer o resumo da primeira leitura, você está fazendo um resumo assim meio estranho, né? Então, basicamente, o resumo deveria ser feito numa segunda leitura, ou pelo menos, né, uma segunda leitura, não do capítulo todo, mas de uma busca, né, depois de uma semana, 2 semanas, eu volto naquele capítulo lá, deixa eu resumir aquele capítulo, porque aí força o seu cérebro a buscar exatamente quais são os pontos mais importantes para aí sim fazer o resumo. Tá entendido esse conceito? Ou ficou muito teórico? Bacana, bacana. Então, faz sentido para você? É outra pergunta que eu tenho para fazer para vocês. Faz sentido isso? Primeiro, escolher uma técnica para cada disciplina, uma ou duas ou três. No caso aqui, bacana, bacana.
Aliás, eu acho que foram 3 lições aqui, né? Primeiro, é escolher qual técnico você vai utilizar para uma disciplina. Essa é uma primeira lição, tá bom? A segunda é que você não precisa utilizar todas as técnicas para todas as disciplinas, não faz sentido. E uma coisa que eu não falei aqui é que se duas coisas, aliás, insistir um pouquinho na técnica que você escolheu para fazer aquela disciplina é importante. Por exemplo, nessa Direito do Trabalho, né? Eu resumi praticamente o livro todo, o primeiro livro que eu comprei, né? Resumi praticamente tudo. Tinha um caderninho, né? Umas folhas em branco, resumi. E se eu parasse de resumir, logo, o que é que meu cérebro entende, né? Que desistir, isso eu levo muito a sério, né? Que desistir de uma meta, né? Minha meta era resumir o livro todo, né? Desistir da minha meta desistir é algo comum, né? Então, como eu falei, ele vai achar que isso que é um hábito que ele pode adquirir e numa próxima demanda que ele tiver de uma meta, eu desisti daquela vez, não tem problema desistir agora também, tá bom? Então, você escolheu, tente, né? Tente cumprir essa meta de fazer essa técnica para ir até o fim, tá ok? Mas, por outro lado, se você está fazendo uma técnica e está achando que está lhe atrapalhando muito, não tenha medo também de desistir. Mas tem que ter consciência, né? Se é um caso ou outro, né? Desistindo só por desistir, tá ok? Vamos lá. Então, nível de eficiência de 0 a 10 do resumo, eu colocaria entre 3 e 4, tá ok? Entre 3 e 4. Não chegaria muito longe de ser 10, muito longe mesmo. Muito por conta dessa dificuldade, né? Dessa dificuldade de fazer o resumo, seja digitando, seja escrevendo. Então, eu acho que o nível de eficiência é muito, muito baixo, realmente, tá bom? Como eu falei, uma opinião minha, estou lendo até um livro sobre isso, né? Sobre essas técnicas, estou finalizando esse mês, mas assim, não vale a pena para vocês, né? É muito, muito denso, né? Enfim, tá ok? Vamos passar aqui para o segundo método. Quem conhece esse aqui? Flashcards. Esse método. Sim, não. O que é o flashcard? Flashcard, basicamente, ele foi criado para se estudar línguas, né? Basicamente foi para estudar línguas, né? Era utilizado no início com figuras, né? Você tinha uma casa de um lado e do outro lado estava escrito house, por exemplo, né? Então, basicamente era para estudar línguas, né? E muita gente adaptou esse método para outras funções, né? Para criança aprender a contar, lá tem de um lado 5 bolinhas, do outro lado tem o número 5, e assim por diante. Eu vou contar a minha experiência de como eu utilizei esse método no meu estudo. Deixa eu ver aqui. Utilizei para súmulas do TST, né? Como eu falei, vou repetir aqui, eu escolhi um método para cada disciplina e a súmula do TST decidi que eu iria estudar dessa forma, através de flashcards. Deixa eu contar aqui rapidinho como é que eu fiz. Basicamente, peguei todas as súmulas que me interessavam, né? E recortei bem pequenininho, né? Bem pequenininho, e empilhava, né? Todas assim. Deixava em torno de 20, 30 num bloquinho e colocava assim naquele quebra-sol do carro. Não sei se vocês conhecem. E colocava lá. E toda vez que de um lado tinha o número da súmula, do outro tinha o texto da súmula, tá bom? Toda vez que eu estava no sinal, estava no trânsito, enfim, pegava aquele bloquinho e via o número da súmula e pensava e mentalizava do que ela tratava. Virava e se tivesse ok, eu descartava. Descartava assim, botava do lado. Se eu errasse, eu colocava no final. E assim eu fui fazendo a cada bloco de 20, depois que estavam todos descartados, entre aspas, né, separado, eu pegava outro bloco e colocava lá. E assim eu consegui aprender, entre aspas, decorar mesmo, né, todas as súmulas da minha época de estudante, de concurseiro.
Uma coisa interessante para isso, né? O flashcard, ele realmente funciona para algo um pouquinho mais específico, sabe? Você não vai conseguir utilizar isso, por exemplo, sei lá, para aprender conceitos mais complexos, talvez. Já pensou se você for fazer um flashcards para a economia do trabalho? Talvez não seria tão interessante, talvez. Assim, de fórmulas, talvez não seria. Então, ele é ideal para aquela que você consiga mentalizar mais rápido, né? Olhou, mentalizou, confirma do outro lado se o que você mentalizou, ele tá ok. Isso ajuda a ativar na sua cabeça um tipo de memória importante, né? A memória meio que visual, né? E trazer para aquele momento que você está precisando requisitar aquilo ali na sua memória e confirmar aquilo ali, tá bom? E o feedback é imediato. E uma coisa que eu acho interessante também no flashcard é que ele é um pouquinho, você desconecta ele, você se desconecta um pouco, né? O cérebro gosta muito disso, né? De novidade, né? Então você está estudando só por livro, estudando só pelo monitor, enfim. É bom para o cérebro você mudar um pouquinho isso, a forma de aprender, tá bom? É, uma coisa que eu sempre indico, né? Que para que você consiga também mudar um pouco o seu local de estudo, né? Eu sei que para muita gente o local de estudo é sagrado, né? Não, meu local só aqui que eu estudo, mas funciona muito bem. Parece brincadeira, mas se você, vamos supor, você está com dificuldade em aprender controle de continuidade. Eu falo isso porque muita gente tem dificuldade de assistir, em fazer isso, né? É, você escolher um local diferente, um local específico só para aquele assunto, né? Assim, ó, vou estudar esse assunto aqui nesse local, vou estudar outra coisa aqui, porque faz com que o seu cérebro fique focado naquele ambiente, e quando você requisitar aquela informação, ele vai utilizar aquelas referências, né, sei lá, do barulho do ar-condicionado, da cadeira, vai utilizar aquela referência para te ajudar a lembrar daquele assunto específico. Deu para entender isso ou ficou muito complexo? Por favor, dê um feedback aí, por gentileza. Bacana, bacana. Ó, porque justamente o cérebro ele utiliza de vários artifícios para recordar algo, né? É a mesma coisa de você sentir um perfume e lembrar de uma pessoa. Por que isso tem a ver, né? Porque essas informações da pessoa e perfume, eles estão em neurônios próximos, né? Então, quando é ativado um neurônio, o neurônio ele se ilumina, né? Basicamente, ilumina. E quando ele ilumina o outro neurônio. Aí, vamos supor que isso aqui seja de perfume. Iluminou do perfume, tá próximo do neurônio que recorda a pessoa, ele também é iluminado. Então, o perfume fez com que você lembrasse uma pessoa. Isso para concurso. Um local, você está tentando lembrar lá o conceito de controle de personalidade e tal. Você lembra do local, eu estudo naquele local. Ativou aquele neurônio do local que você lembra, né? Quando você estudou aquilo ali. Então, ele também ilumina aquilo ali. Tá ok? Beleza, pessoal? Faz sentido, né, Guilherme? Eu acredito muito, porque eu fiz muito isso, né? Tinha locais que só estudava determinado assunto, né? Ah, vou ali para estudar tal coisa, né? Assunto ou disciplina, né? Precisa ser um assunto específico, né? Na biblioteca, principalmente. E flashcards tem isso, né? Você pode escolher um assunto, por exemplo, NRs, né? Eu acho que seria excelente, né? Seria excelente. Deixa eu fazer uma indicação aqui para vocês. Depois vocês deem uma olhadinha nesses flashcards aqui, tá ok? Um produto na ProAluno que nós estamos desenvolvendo. E se vocês puderem dar o feedback aí, dar uma olhadinha depois, devem dizer se é um... até em primeira mão, né? Ninguém ainda viu esse produto, não coloquei em lugar nenhum. Eu acho bem interessante, uma coisa bem prática e quem sabe seja algo bem diferente no mercado para vocês. Então, flashcards, qual é as lições que nós aprendemos em relação ao flashcard? Que você pode utilizar para um assunto específico, que você vai utilizar de uma forma que o seu cérebro entenda que é uma novidade ali, que é diferente do que você lê no livro, é diferente do que você assistir uma videoaula, você não vai recordar da voz do professor, mas
vai recordar que você está utilizando um método diferente, o cérebro vai pensar, pô, novidade, então vamos ter mais atenção aqui, tá bom? E você pode levar para qualquer lugar, tudo bem? Vamos lá. De 0 a 10, já dei indicação do site, mas de 0 a 10, eu daria uma nota entre 6 e 7 para esse nível de eficiência. Por quê? É fácil de se fazer, não é tão difícil, né? Bem prático. Você traz essa informação para o seu cérebro, se força constantemente, tá bom? E se usar da maneira correta, pode trazer bastante resultado, sim, tá bom? Então, vamos lá. Acho que esse é o terceiro, né? O terceiro método de revisão, que muita gente acha que não é um método, mas é um método, que é sublinhar, exatamente, né? Quem tem curso superior, talvez tenha pego uma disciplina chamada, agora esqueci, método científico, né? O pessoal falava um pouquinho disso e a professora era quase motivo de chacota, né? Porque achava que é muita besteira e tal. Mas, vamos lá, falando sobre o sublinhar. O sublinhar só é eficiente se você entender, primeiro, qual é a função dele e como fazer. Lógico, né? Você só consegue usar essa técnica se você realmente tiver compreendido qual é a essência do texto, né? Daquele texto. Ele basicamente é um resumo sem precisar transcrever. Basicamente isso. Assim, o resumo tem um viés que pode ser você resumir com suas próprias palavras. Isso é bem interessante, né? Mas sublinhar é uma espécie de resumo, tá bom? Todo mundo já viu aquela cena, aquela imagem clássica aí do Mundo Concurseiro, né? Tem um cara até com um balde de tinta joga no livro, né? Tá tudo sublinhado. Não é isso, não. Você só consegue sublinhar. Eu aconselho só sublinhar numa segunda leitura, numa terceira leitura, tá bom? Sublinhar na primeira leitura, realmente eu acho muito complicado, sabe? Pelo aquele mesmo motivo que eu falei no resumo. Você não sabe o que é mais importante de verdade, você não sabe se aquilo ali realmente cai em prova, enfim. Uma segunda leitura, eu estou totalmente a favor de sublinhar o que aprendeu, tá bom? Disciplina que eu usei, todas, né? Eu acho impossível, e hoje em dia mais ainda, quando eu estou lendo, você ler uma coisa sem marcar que aquilo ali é importante. Por quê? Imagina o tempo que você vai ganhar se você fizer isso corretamente, né? Como eu falei, a gente não vai dizer aqui nessa live aqui o quando revisar, né? A gente está falando das técnicas, né? Mas se você colocar a técnica do sublinhar corretamente, você pode colocar um dia da sua semana ou um horário do seu dia para fazer o seguinte: leitura do que eu sublinhei na disciplina tal. Então, primeiro, quando você estiver sublinhando, você vai pensar, pô, eu tenho que sublinhar corretamente, porque isso aqui eu vou fazer como revisão, então eu vou sublinhar só o que é essencial realmente. Eu não vou sublinhar para ficar bonitinho, não, ficar colorido as páginas, não. Eu estou sublinhando porque eu vou resgatar essa informação no dia da minha revisão de direito do trabalho, por exemplo. Tá bom? Então, é assim que funciona a técnica da revisão. Mais ou menos esses passos aqui que eu estou lhe falando. Faz sentido isso para você? Teve alguma novidade? Duas perguntas. Faz sentido? E se teve alguma novidade no que você já sabia sobre o método de sublinhar? Pessoal calado aí, muita gente só assistindo. Maria Olivia está mais participativa. Vou ficar aproximando aqui que eu estou sem óculos. Bacana, bacana. Uso esse método atualmente. Bacana. Mas é isso mesmo, né? Quando você sabe, vamos resgatar o que eu falei lá no começo, né? Sabe exatamente o que você está estudando, né? Aliás, sabe como você está não, sabe o que usar como revisão, você vai fazer com mais cuidado, né? Se você está sublinhando por sublinhar, não faz sentido nenhum. Sublinhar por sublinhar, qual o sentido que tem? Sublinhar, no dia que eu quiser rever, não, você vai sublinhar porque você vai utilizar isso como uma revisão, não só por sublinhar, né?
Hoje, por exemplo, por que eu sublinho? Deixa eu pegar um livro meu aqui. Eu estou lendo. Esse, pronto. Ó, esse aqui é um livro que eu já li, por exemplo. Ó. É um livro que está sublinhado. Por quê? Para que eu sublinho? Para que eu risco? Ó? Eu risco para fazer artigo, para fazer podcast, para dar dica para vocês, né? Então, escrevo bastante também ao lado, né? É para isso que eu sublinho. O livro todo sublinhado, tá ok? Mas com um objetivo claro, né? Toda vez que eu termino, faço um pequeno resumo. Eu estou usando muito uma ferramenta chamada Evernote, né? Que está me ajudando bastante em algumas coisas. Mas com um objetivo claro. Estou sublinhando porque eu sei que vou utilizar isso depois, tá bom? Eu sublinho datas e prazos com uma cor que só uso para isso, ajuda na associação. Concordo bastante, Guilherme. Eu fazia isso um pouquinho isso, né? Hoje está mais fácil, né? Mais opções de cores, né? Mas determinar 3, 4, acho que tá bom, 3, 4, porque senão fica aquela coisa e você nem lembra mais por que está usando tantas coisas. Mas faz total sentido realmente, né? O cérebro é muito ligado a cores, né? Muito ligado mesmo, tá bom? Por isso que o sinal de trânsito é verde, vermelho, verde e amarelo, né? São cores, né? Por isso que os times usam, falam assim, as cores do meu time, as cores do meu país, né? O cérebro é muito, muito ligado a cores. Tem um livro chamado A Psicologia das Cores, que fala bastante isso. É mais ligado a marketing, né? Então, o cérebro é realmente muito ligado a cores. Mas isso vai uma live inteira só para isso, né? Então, lá, nível de eficiência de 0 a 10 também daria entre 6 e 7 também. É um nível bem grande de eficiência, um nível muito bom, né? Vamos lá, pessoal. A gente está aqui na terceira, quarta? Não importa, né? A gente está vendo aqui quais são as funções. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Sim. E uma terceira ou quarta forma de resumir é o famoso mapa mental, né? Tem gente que é apaixonadíssimo por mapa mental, tem gente que odeia mapa mental, mas o fato é que o mapa mental é uma ferramenta importantíssima porque ele utiliza, é como se ele fosse um conglomerado de outras técnicas, né? Para fazer o mapa mental, você tem que fazer uma boa leitura, senão fica uma coisa meio esdrúxula, né? Fazer um mapa mental de uma coisa que você aprendeu mais ou menos. Você pode utilizar o que você sublinhou, né? Para fazer o mapa mental. Terminou sublinhar aquele capítulo, aquele livro inteiro, né? Eu vou fazer o mapa mental de acordo com o que eu sublinhei. E isso pode ajudar na sua associação. Mas isso é muito importante para você se conhecer, né? Pela frase de Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Se você é mais visual, se você entende mais as coisas depois que estiver desenhando, pode ser usado como desenho e tal, né? Mas se você isso funcionar para você, faz é, é, faz total sentido, né? Total sentido. O Guilherme falando que eu uso o Midjet, né? Pois é, tem uma ferramenta que eu gosto mais. Deixa eu pegar um aqui para vocês, ver se eu acho. Eu acho que é um sitezinho que eu acho muito, muito bacana para se fazer. Deixa eu ver se eu acho. Só um instante. Rapidinho. Google, não é isso não. Eu uso, basicamente, eu usei bastante para fazer meu livro, né? Todos os meus capítulos estavam nesse site aqui.
Só um instantinho. Se quiserem... achei aqui. Esse. É esse aqui. Então, é o MindMeister. Acho que é isso. Clica aí que você conhece o site muito legal. Eu acho que eu fiz esse site. Não, eu peguei de lá esse aqui. Mas bem intuitivo, né? Você pode baixar em PDF, compartilhar, né? Quem sabe fazer um mapa mental colaborativo, né? Chama 2, 3 pessoas para fazer um mapa mental bacana, bonito. Eu gosto bastante para isso, né? Eu utilizei para fazer os capítulos do meu livro, do meu livro, né? E alguns artigos também. Coloco o tema central do artigo e saio linkando. Eu acho que o processo é muito interessante, né? Muito interessante. E na época do estudo, eu usei basicamente para essa NR aqui, NR10, né? Eu lembro que eu fiz um mapa mental especificamente para ela, porque era algo que realmente estava me tirando o juízo, assim, de como aprender aquilo ali, né? Realmente bem chato mesmo essa NR. Hoje eu gosto, né? Gosto de fiscalizar essa NR. Mas na época era bem complicado. Então, o que fica aqui desse, mais uma vez, escolher um método. Você não precisa sair fazendo um mapa mental para toda a disciplina, não. Condicional, administrativo, português, tal. Não precisa dessa loucura, não, tá bom? Você precisa realmente entender do que funciona melhor. Às vezes você está fazendo resumo de uma coisa e não está dando muito certo, passa para outro. Se deu certo, pode replicar em mais um, tá bom? Tentativa e erro mesmo. Como eu disse, não existe fórmula pronta para isso, tá bom? Vamos lá. Nível de eficiência, eu daria entre 7 também, 7 e 8, para um assunto específico, né? Por algo específico. Eu acho que se você fizer um mapa mental, não tem aquela coisa que nunca entra na sua cabeça, sei lá, adjunta adverbial, sei lá, nunca entra na sua cabeça. Experimente fazer um mapa mental, pode demorar um pouquinho, mas raramente isso vai sair da sua cabeça. Se você fizer com paciência, né, tiver um tempo para aquela disciplina, vale muito a pena. Acho que chegaria a 8 níveis de eficiência para recordar um assunto do mapa mental, tá bom? Eu só queria deixar bem claro que você deve, primeiro, entender como se fazer, né? Dá uma pesquisada aí, tem muita coisa na internet, como fazer, antes de começar a fazer de qualquer jeito, tá bom? Usar um site, por exemplo, esse aí, pode ajudar bastante. Eu acho que agora a gente vai para o nosso último método. É isso? Não, tem mais dois. Realmente, ó, leitura do conteúdo novamente. Muita gente acha que revisar não se deve, né, ler novamente, não é considerado uma revisão. E muita gente não utiliza basicamente por achar que está perdendo tempo, né? E essa questão de perder tempo, ela está muito ligada à falta de humildade de reconhecer e de sinceridade mesmo, de honestidade consigo mesmo, melhor dizendo, de que você não leu corretamente o que você deveria ter lido, tá bom? Muitas vezes o aluno fica naquela, pô, será que eu devo realmente ler novamente, né? Mas se você for bem honesto com você, possivelmente você vai ter que ler todo o assunto novamente, e isso basicamente é uma forma de revisão, tá bom? Esse é o conselho que eu daria. Disciplinas que eu usei, basicamente todas, basicamente todas. Eu lembro muito bem que direito administrativo, constitucional, trabalho, português, né? Mas praticamente todos eu consegui ler mais de uma vez o mesmo assunto. Como eu falei, eu planejei minha vida durante um ano, 2 meses, 1 ano, 4 meses. E 6 horas todos os dias. E como eu já tinha uma bagagem grande, né, nessa época, eu já tinha passado alguns concursos, já tinha lido muita coisa, então eu pude me dar ao luxo de ler praticamente todos os assuntos que eu estava estudando, ler mais de uma vez. As NRs, por exemplo, eu tinha uma tabelinha em que eu marcava lá quantas vezes eu tinha lido a mesma NR. NR lá eu li 5, 6, 7 vezes, um único NR.
controlava dessa forma, tá ok? E é realmente uma forma de revisão. E como eu disse, aqui a gente não vai falar de quando revisar, mas você pode ter lá marcado no seu dia que, dia de, sei lá, domingo pela manhã, eu vou ler aqueles assuntos que durante a semana, realmente eu passei batido, estava com sono e tal, uso uma técnica de botar um X, um asterisco, né? Isso aqui vai ser releitura, né? Bota um R, né? Mas é uma técnica realmente que funciona, tá bom? De 0 a 10, eu acho que daria, pela falta de, não seria eficiência, né? Ficaria com 5, 6, porque não seria basicamente uma técnica de revisão propriamente dita, né? Você perderia tempo, entre aspas, por não ter feito algo corretamente. Bota aí 7, acho que seria uma boa nota, tá bom? E, finalmente, a minha preferida, né? Minha técnica de revisão preferida, que, sem dúvida, são as questões, né? Há uma série de aspectos que você deve tomar cuidado em relação a fazer questões, mas basicamente é uma forma excelente de se fazer uma revisão, né? Questões servem para várias coisas, entre elas serve para você conhecer a banca, serve para você ganhar velocidade na hora de responder a prova, serve para você ganhar experiência, se acalmar, né? Porque não, um simulado faz você se acalmar. Seu cérebro sabe exatamente o que fazer quando fazer, né? Quando for fazer. Deixa eu contar aqui uma pequena experiência, né? Eu li recentemente isso. Essa experiência de psicologia, né? O pesquisador pediu para que as pessoas, um grupo de pessoas, treinassem em casa, né? Atirar só com o dedo, né? Só com o dedo. E há outras pessoas que ficassem só pensando naquele dia que eles iam atirar. Que a prova era atirar, né? 2 grupos. E vou resumir aqui, é mais complexo que isso, mas no dia, as pessoas que ficaram treinando com o dedo, né? Simulando, elas acertaram mais porque elas habituaram o corpo e a mente àquela situação. E questões podem ser para isso também. Além de revisar, que é o nosso foco aqui, elas servem também para esses outros aspectos que eu falei, tá bom? Então, encaixar, saber quais disciplinas você vai usar isso. Eu, como vou mostrar aqui, utilizei para praticamente todas. E, basicamente, algumas disciplinas eu só fazia questões e outras eu fazia questões e estudava, outras eu utilizava só para estudar diretamente e depois fazer as questões para revisar. Mas isso é possível, né? Estudar por questões? Tem que tomar muito cuidado. É lógico que é, mas tomar muito cuidado. Qual disciplina eu fazia isso? Para estudar só com questões? Aquelas disciplinas que eu já tinha um domínio muito bom, por exemplo, matemática. Sempre gostei de matemática, dei aula de matemática. Então, eu fazia as questões, estudava por meio de questões, né? E algumas outras disciplinas eu tinha as questões como meu amuleto da sorte, vamos dizer assim, para fazer como revisão. Foi essencial para mim em direito administrativo, constitucional, trabalho, economia, sociologia, porque são as questões que eu achei. Mas, enfim, português, fiz todas as questões que podia existir da ESAF na época, todas, sem exagero. Direito administrativo, fiz, acho que eu tenho uma tabelinha aqui em algum lugar, aqui dentro de Excel, fiz mais de 5 mil questões. Sempre eu conto o caso que das 15 questões de direito administrativo, eu só tive surpresa com uma, né? Todas as outras 14, nem que eu sabia a resposta de cara, mas não era surpresa mais. Eu tinha quase certeza absoluta que estava respondendo a questão correta, tá bom? Então, utilize fortemente questões como revisão, tá bom? Eu fazia sempre uma divisão que era fazer questões, aquelas questões sempre sagradas, de forma sagrada, que estão no final do livro, né? Ou, se não estiver no final do livro, do capítulo, terminei de ler um capítulo e fazer aquelas questões não como um teste, saber se eu aprendi, não, mas como uma forma de dar subir mais um degrau do que eu estudei, né? Não era aquele teste para valer, não, tá bom? Mas isso é muito importante. E depois,
pegava questões com nível mais complexo, uma semana depois, 2 semanas, eu sempre tinha essa divisão, né? E não se preocupar se você estava errando naquela primeira leitura, aquelas primeiras questões, né? Esse não era o momento de se cobrar. O momento de se cobrar é posterior, né? Tá bom? E uma dica importante, assim, eu não entendo como é que as pessoas conseguem fazer questões sem metrificar, né? Sem saber quanto está acertando, quanto está errando, quanto já fizeram, quanto falta fazer, tem meta para isso. Importantíssimo, importantíssimo metrificar, tá bom? Na minha opinião, importantíssimo, né? De 0 a 10, essa aqui eu daria entre 8 e 9. 8 e 9 seria a nota para esse método de questões. Pessoal, então, esse é o tema da nossa live. Eu queria saber de vocês se realmente as informações foram úteis. Eu tenho mais recado nenhum para dar para vocês aqui no final. Quem ficar até o final vai receber esse recado, bem bacana. Mas antes disso, antes de dar o recado, eu quero esse feedback de vocês, tá bom? Se foi útil, se foi mais ou menos, tá bom? Pode ser bem sincero aqui, eu aguento sincericídio, tá bom? Se realmente melhor live, pô, bacana. Valeu, valeu. É algo que realmente eu gosto realmente de estudar e é algo que eu já fiz na prática muitas vezes, né? Muitas vezes. Espero que realmente seja útil aí, que vocês consigam ter vários insights, né? Tenham anotado algumas coisas, vou fazer isso, vou deixar de fazer aquilo. Bacana. Bem legal, sobre o flashcard, eu só achei muito colorido e pesa um pouco para imprimir, mas achei ótimo. Bacana. Alguém mais deu uma lida lá no flashcard? Eu achei uma ideia interessante. Vamos ver se vai no mercado. Obrigado, Bárbara. Bárbara, você é de onde? Hoje não vi de onde é que você falou que é. Não sei se você falou. O pessoal chegaram um pouquinho depois. A gente chegando agora, será? Não falei. Goiás. Muito bom, Goiás. Adoro Goiás. Eu já conheci o Brasil quase todo, né? Tanto passeando como trabalhando também. Pô, pessoal, bacana, bacana. Pessoal, eu queria apresentar para vocês um curso que eu vou fazer e vou abrir exclusivamente hoje, primeira mão aqui, já mandei alguns e-mails, mas eu queria abrir primeiramente para vocês. Esse curso aqui, Como Estudar de Forma Eficaz. Ele vai começar em novembro, né? E eu ainda não divulguei nas redes sociais, nada. E o curso, basicamente, vamos falar de 10 técnicas de estudo consagradas, né? Consagrado pela psicologia, e a gente vai focar no que funciona e no que não funciona, né? Vai ser um curso bem mais pesado que esse aqui, assim, não foi um curso, mas conteúdo bem mais pesado. É aquela velha história, né? Afiar o machado para que na hora de cortar a árvore seja muito mais rápido, né? Muita gente não se preocupa com essas técnicas e fica na tentativa e erro, e às vezes isso custa meses e anos da sua vida, né? Vamos falar aqui como é que vai ser o curso. O curso vai ser dividido em 4 encontros, já está determinadas as datas, 7 de novembro, 14, 21 e 28. Eu acho que é todas as terças, né, se eu não me engano. Sempre no mesmo horário, às 20 horas, tá ok? Vai ser aqui, numa sala como essa, com a turma bem reduzida mesmo, né, para que a interatividade seja bem legal, né? A gente vai ver, basicamente, né, por que estudar de forma estratégica? Isso aqui vai ser um pouquinho do começo da primeira aula. Quais são as principais técnicas, né? Você vai percorrer todo o curso, todos os 4 módulos. O que deve ser utilizado, né, para passar no seu concurso, o que deve ser utilizado e o que não deve ser utilizado. Tem algumas coisas que realmente estão fora de cogitação. Durante esse curso a gente vai falar quais são as mais úteis e quais são as não mais úteis. Lembra desse de 0 a 10? Lá vai estar descrito certinho o que é útil e o que não é útil. O que vai ser 0, o que vai ser 10. E isso você pode ter certeza que quando eu disser que isso aqui não é útil na sua vida, você pode quase que eliminar da sua rotina de estudo, tá bom? E vamos saber também o que são estratégias de aprendizagem, né? É um tema novo aí na psicologia que eu quero trazer nesse
curso, né? Tá bom? É, o curso tem algumas características interessantes, né? Por exemplo, as gravações serão disponibilizadas em até 48 horas. Se você perdeu, serão ao vivo, né? Se você perder no outro dia, até 48 horas vai estar gravado para você assistir. É claro que o ao vivo vai ser bem melhor, você vai poder perguntar, interagir, tá bom? Mas vai estar disponibilizado gravado também, né? Quem participar do curso vai ter acesso ao PDF com todas as perguntas que foram feitas. Assim, você pode fazer alguma revisão, né, do que foi feito e não se preocupar se perdeu alguma coisa, né? Porque às vezes a interação fica muito grande, muita gente perguntando e você fica, o que foi mesmo que aquela pessoa perguntou lá? O que foi que a Bárbara perguntou? Achei interessante. Então, você vai ter o PDF com todas as perguntas. O curso também vai ser disponibilizado em áudio, né? Vai ser enviado para todo mundo um áudio do tudo que foi falado. Assim, se você quiser escutar depois só o áudio, né? Sem problema nenhum. Economiza seu 3G e dá para escutar aí em qualquer lugar, né? No carro, no celular, etc. Né? Falar um pouquinho mais sobre o curso. Assim, durante 60 dias, a gente vai criar uma lista de transmissão específica para esses participantes, que vai tratar somente sobre o tema do curso, tá bom? Sobre essas 10 ferramentas. Essa lista de transmissão, eu tenho uma lista de transmissão separada, né? Tem quase 200 pessoas que eu mando áudio quase todos os dias, mando uma lista, um assunto, um tema quase todos os dias, mas essa lista de transmissão será separada e só sobre o tema do curso, né? Sobre essas 10 técnicas, que inclui um pouquinho de resumo, inclui 10 técnicas aí bem bacanas aí. E, finalmente, eu acho um dos pontos mais legais, vou selecionar, melhor dizendo, vou selecionar entre todos os participantes desse curso, que vai ser lá em novembro, começar em novembro, vou selecionar uma pessoa para fazer uma mentoria, uma sessão de mentoria, só eu e ela aqui numa sala como essa, em torno de 2 horas de mentoria, mais ou menos, pode ser mais, para o concurso que ela estiver fazendo. Eu vou selecionar, eu não sei ainda quantas pessoas eu vou aceitar nesse curso, talvez 50, talvez 60, não sei, estou pensando ainda. Algo que eu dê conta, né, de conversar. E dessa pessoa, desse grupo, eu vou selecionar uma pessoa para fazer essa mentoria. Como é que eu vou selecionar? Vou selecionar a partir do momento que eu possa gerar um impacto maior na vida dessa pessoa. O que eu achar? Pô, a história dessa pessoa aqui é interessante e eu acho que minha experiência de vida de concurseiro eu posso gerar um impacto maior. É assim que eu vou selecionar, tá bom? E, finalmente, a gente vai produzir até o final do ano, aliás, até o final, novembro, dezembro, um e-book com todas as informações que nós vamos ver no curso. Nós vamos fazer um e-book que será vendido posteriormente, talvez em 2018. Mas quem participar do curso vai receber esse e-book como parte do curso, tá ok? Possivelmente hoje é segunda-feira, eu vou abrir as inscrições só no domingo. Domingo eu vou abrir as inscrições para quem quiser se inscrever, fazer a inscrição e participar do curso. Para em novembro, dia 7, a gente começar valendo o curso. Quem quiser, deixa eu ver aqui, não tenho esse, mas quem quiser, eu abri um cadastro de reserva, e quem quiser fazer pergunta aí sobre o curso, pode ficar à vontade também, tá bom? Mas eu abri um cadastro de reserva, eu já dar o link. Alguém tem alguma dúvida sobre o curso? Entendeu mais ou menos como é que será? Sayeli, acho que é SL, é muito, mas vocês entenderam mais ou menos como é que será o curso? Ou ficou muito complicado, muito rápido? Deixa eu pegar aqui o link. Para você não precisar. Bacana. Ó, o link para
não é para inscrição. Esse link aqui, que está embaixo aqui, é para reservar a vaga. Por que reservar? Como eu vou abrir as inscrições possivelmente no domingo ou na segunda-feira de manhã, vou mandar para a minha lista de e-mails, né, abrindo o curso, e as pessoas que quiserem se comprar no dia já podem comprar. Mas um dia antes, se eu abrir na segunda, eu vou mandar um e-mail um dia antes para quem se cadastrar aqui nesse link aqui. É um formuláriozinho em que eu pego alguns dados e por meio desse formulário também eu vou escolher quem vai ser o mentorando para fazer essa sessão comigo, tá bom? Pessoal, tá o link aí, tá bom? Talvez eu mande por e-mail esse link, mas dá para copiar aí, dá para clicar e ir lá para o formulário. Quem quiser tirar print da tela também aqui, para não esquecer, esse link que está aqui embaixo é o mesmo que está aqui na tela de vocês, tá bom? Fique à vontade aí para se inscrever. Como eu disse, é o formulário só para reservar, para receber com antecedência o link do curso para efetivar a compra no dia em que isso for ocorrer. Vai receber um dia antes, né? As pessoas que não se cadastrarem receberão um dia depois, tá ok? Pessoal, quero agradecer de coração aqui, esse tempo aqui, ficou junto por até 1h30, muito tempo, falei bastante, e espero de coração que tenha sido bem válido as informações que eu passei aqui para vocês, tá bom? Tenho certeza que se você quiser participar desse curso, vamos ter mais tempo ainda, muito mais aprofundado, muito mais dúvidas tiradas, muitas mais técnicas faladas. E isso aqui, preparei com muito carinho aqui, mas o curso está assim, bem mais profundo, tá bom? E, claro, foi maravilhoso, eu também achei, gostei bastante, né? Gostei bastante. E a gente se encontra aí nas redes sociais, no Instagram, e-mail também, falo bastante no e-mail, tá bom? Muito obrigado mesmo, fique com Deus e até um outro dia. Grande abraço. Valeu, Guilherme. Valeu.